Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da Escola Dominical deste domingo, dia 28 de fevereiro. Inicialmente, eu te convido a, junto comigo, fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, que nos conduza nesse estudo, que ele seja sempre uma boa semente em nossas mentes e corações, Pai, porque a sua palavra nos traz refrigério, esperança e, acima de tudo, amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Irmãos, hoje nós iremos falar um pouco sobre o batismo. A palavra está em Mateus, capítulo 28, versículos de 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que lindo! O batismo é uma ordem de Jesus aos seus discípulos. De acordo com o texto bíblico, aqueles que creem devem ser batizados, depois doutrinados, para crescerem na fé e manifestarem, através da fé, as obras de Deus. O batismo é o início de uma caminhada cristã. Isso já está escrito em João, capítulo 3, versículo 5. Não é normal e também não é ideal, irmãos, que um indivíduo, ao iniciar uma caminhada com Cristo, ele fique por muito tempo sem o batismo, fazendo parte de uma comunhão com os santos sem se batizar. O ideal é que ele se batize para fazer parte do corpo da igreja, o que vai garantir a ele proteção, acesso aos direitos e também deveres de uma vida cristã metodista, no caso, né? E o começo de uma caminhada para uma nova vida. Colossenses já explica muito bem os dois reinos, né? A gente vê lá no capítulo 1, versículos de 12 a 13, bem distintos os dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Todo homem nasce corrompido pelo pecado original de Adão. Vamos lembrar disso, que é importante. E assim nós todos herdamos uma natureza rebelde, sujeitos a mortes e pertencentes ao império das trevas, governado por Satanás. Para sairmos desse reino, é necessário morrer para este reino, para entrar no reino de Deus, ou seja, nascer novamente. Por isso que Cristo, por nós, morreu e também novamente renasceu e nos possibilitou também um novo nascimento. Por meio do batismo, nós declaramos essa experiência de morrer para o reino das trevas e nascer para o reino de Deus. Lembrando que são dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Então, é necessário morrer para um, para nascer para esse novo reino. Continuando. Mas o que é de fato o batismo? O batismo ele é um sinal visível da graça invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos tornamos participantes da comunhão e herdeiros da vida eterna em Deus. É uma experiência espiritual, porque é uma ação do Espírito Santo, mas também é uma experiência natural, porque é simbólico o derramar da água, essa experiência tátil que simboliza o sepultamento para o mundo das trevas e a ressurreição. E também é uma visão para que toda a comunidade de fé
vejam o batismo, aquilo que está acontecendo dentro do coração. É como é exatamente isso, você professar para o reino espiritual e terreno a que Deus maravilhoso você serve. Ser batizado significa estar sendo incluído no corpo de Cristo, isso é, na igreja, né? O ato do batismo em si, ele não purifica pecados, ele não salva pessoas. Ele é um símbolo daquilo que está acontecendo no interior da pessoa. O que purifica a pessoa, purifica pecados, é somente o caminhar com Jesus, o sangue de Jesus, tá? O batismo é um símbolo de aliança entre Deus e o homem. No Antigo Testamento era a circuncisão. Depois, com a nova aliança em Cristo, se tornou o batismo. A circuncisão foi substituída pelo batismo nas águas. Vamos falar um pouquinho da forma do batismo, né? O batismo é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com aspersão, que é aplicar a água na mão sobre a cabeça do batizando, ou derramamento, com ambas as mãos, derramar sobre a cabeça do batizando a água, ou também por imersão, submergindo na água. A Igreja Metodista reconhece as 3 formas de batismo. Lembrando que não tem nada a ver a quantidade de água com o tamanho da experiência. O tamanho da experiência do batismo é no âmbito espiritual, é um agir do Espírito Santo, tá? Então, tanto faz ser por aspersão, por derramamento ou por imersão. O que conta aí é o agir do Espírito Santo, né? Nos evangelhos, João Batista praticava o batismo nas águas como uma demonstração de arrependimento e inclusão no reino de Deus. Famílias inteiras buscavam essa reconciliação com Deus. João Batista batizou Jesus Cristo para que ele desse início ao seu ministério, a pregação do arrependimento e do reino de Deus. Jesus e os discípulos batizavam aqueles que se arrependiam e desejavam seguir os mandamentos do reino de Deus. E os discípulos continuaram batizando os que iam sendo salvos. Batismo infantil na Igreja Metodista. A Igreja Metodista ela pratica o batismo infantil por compreender que o batismo é um símbolo de pertencer ao reino de Deus. Então, nada mais natural do que batizar as crianças. Isso nem pode ser negado a elas, porque elas já são naturalmente pertencentes ao reino de Deus. Isso a gente vê lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. No entanto, é importante alertar para pais, responsáveis, acompanhantes, testemunhas, que existe aí uma responsabilidade a ser assumida com a criação, com o testemunho a ser dado para essa criança, para que ela possa realmente crescer em graça, né? Conhecendo os mandamentos de Deus, a doutrina, enfim, para que ela possa posteriormente fazer a sua profissão de fé pública. Muito bem, concluindo, irmãos, eu vou ler o que a palavra nos traz em Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, mas certamente
o seremos também na semelhança da sua ressurreição. No batismo, sepultamos o velho homem e ressuscitamos para a nova vida. Que Deus abençoe a nossa nova vida, o nosso novo caminhar, que possamos a cada dia mais avançar, que todos tenham uma semana abençoada e um santo domingo. Um abração!